Olá, poderosos. Muito bom aqui, mais um vídeo de geografia, aqui o professor Renato Martins. E hoje a gente vai falar especificamente sobre águas oceânicas. Então, a parte da hidrografia aí que abrange as águas oceânicas. Então, no que se refere aí à hidrosfera, né? Parte 2 aí desse assunto já. Então, vamos lá ao conteúdo. Basicamente, né, o contexto aí de águas oceânicas, a gente tem que destacar, logicamente, os oceanos. No mundo, nós temos aqui o Oceano Pacífico, que é o maior oceano de todos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, que é o menor. Aí nós temos também as áreas de transição, que seriam ali o Oceano Glacial Antártico e o Oceano Glacial Ártico. Aí vem um detalhe, né? Nem todos os mapas trazem a descrição do Oceano Glacial Ártico e a descrição do Oceano Glacial Antártico. Primeiramente, o Oceano Glacial Ártico hoje, ele praticamente encontra-se todo congelado. Então, a área no Polo Norte, ela é formada por uma espessa calota de gelo. Então, você tem ali um oceano que a camada superior dele está congelado. Então, ele não é navegável. O Oceano Glacial Antártico, a Antártida é um continente, então, por mais que ocorra um processo de degelo no planeta, o continente da Antártida ainda ali existiria. Diferente do Ártico, se ocorrer um degelo, o oceano, então, a navegação fica totalmente livre ali no oceano. Agora, no contexto da Antártica, é mais uma área de transição entre os outros continentes, porque se você analisar aqui o mapa, você percebe exatamente, né, que o Oceano Glacial Antártico é o oceano que está em volta da Antártica e ele está em contato com todos os outros oceanos, né, o Oceano Pacífico, o Atlântico e o Índico. Então você tem aí uma conexão direta com esses oceanos. Então isso varia um pouco em relação à identificação de cada autor. Basicamente, veja só, nós temos então o Oceano Pacífico, como eu falei antes, é o maior oceano de todos. Por ser o maior, ele ocupa aí praticamente quase a metade da superfície da Terra, né? Ele é um oceano que tem aí uma importância significativa no contexto climático da Terra. Então, ele absorve uma quantidade muito grande de radiação solar que chega na superfície da Terra. E isso aí serve muito para fazer o balanço térmico do nosso planeta, né? Ele separa ali o continente americano do asiático. Como a gente tem os mapas, os planisférios, muito voltado para aquela visão eurocêntrica, basicamente quase todos os mapas planisféricos, né, os mapas mundos que a gente analisa, né, o Oceano Pacífico ele está dividido aí entre a porção esquerda e a porção direita, né? Como é o maior oceano, fica mais fácil de fazer essa divisão para planificar a superfície da Terra aí e colocar no mapa mundi, né, num planisfério. Então você tem sempre uma porção aqui do lado oeste da América e a outra porção ali do lado leste da Ásia. O Oceano Atlântico, ele é importantíssimo em relação à navegação, né? Desde as grandes navegações, quando os oceanos realmente começaram a ser explorados, né? Lá no século XIV, XV, XVI, né? Mas principalmente no século XVI, que as grandes navegações dão início ao processo da colonização da América. E aí o Oceano Atlântico é o oceano ali de grande contexto nessa perspectiva de navegação, principalmente porque interliga dois grandes mercados, consumidores e exportadores. Então, a América, principalmente no caso ali, a América do Norte, especificamente os Estados Unidos, e a União Europeia, né? O continente europeu. Então, essas duas áreas são extremamente importantes em relação ao comércio mundial. Então, o Oceano Atlântico aí, ele tem aí essa repercussão no que se refere à navegação mercantil. Aí o Oceano Índico, né, tá ali no sul da Ásia, oeste da Oceania e leste da África, né? Então ele fica aqui cercado por 3 continentes. O Oceano Índico, ele faz também uma participação muito grande no contexto climático, só que um contexto climático mais local. Então você já deve ter estudado, você lembra ali do clima de monções, né, que afeta aqui a região sul e sudeste da Ásia, causa chuvas torrenciais ali entre o Paquistão até aqui a região da Indonésia, né? Então, Paquistão, Índia, Bangladesh,
vários países ali, né, Vietnã, sofrem com esse clima de monções proveniente aí desse contexto de umidade que vem do Oceano Índico. Aqui, né, a perspectiva ali diária, né, então como eu tinha falado, né, o Oceano Pacífico ele é o maior de todos, né, e o Índico é o menor. Então, em termos de superfície, né, o Oceano Pacífico ele cobre aí 30% da superfície da Terra, o Oceano Atlântico quase 17% e o Índico 14,3% da superfície da Terra. O Oceano Índico ele é o que tem a média de profundidade maior e é o que a gente encontra os pontos mais profundos, né, que são ali as fossas das Marianas, que estão a mais de 11 mil metros de profundidade. Aí a gente tem o Oceano Atlântico, com a média aí em torno de 3.300. O ponto mais profundo seria ali a fossa de Porto Rico, a mais de 8 mil metros de profundidade. E o Oceano Índico aí com uma média de profundidade quase próxima ali do Oceano Pacífico, né, de 3.900. Só que o ponto mais profundo dele é a fossa de Java, que fica a 7.725 metros de profundidade. Então, o ponto mais fundo não ganha dos outros dois oceanos, mas a média de profundidade aí quase chega próximo ali ao Oceano Pacífico, né? Então, fica ali esse contexto para a gente fazer a interpretação, né? O Oceano Atlântico, ele tem muitas plataformas continentais, né? Além da cadeia meso-oceânica que existe aí nos oceanos. Aí veja só, de acordo com os oceanos, percebemos que o Pacífico então como eu já tinha dito, né, é o maior, abrange maior superfície, tem a maior profundidade média e a maior profundidade absoluta, a maior profundidade máxima, né, que é ali a região das Fossas das Marianas. As características gerais das águas oceânicas, como que você diferencia um oceano do outro, né? Então existe ali uma diferença física entre eles, né, em relação à temperatura, salinidade, congelamento, coloração, movimentos e as correntes marítimas. Então, esses aqui são os elementos que definem a diferenciação entre os oceanos. Aí, veja só, a questão da temperatura, né? Então, a temperatura média dos oceanos é de 16 graus centígrados e a grandes profundidades a 4 graus centígrados. Então, conforme a gente se aprofunda nos oceanos, a temperatura vai diminuindo, né? E você vai perceber as variações térmicas em função, então, da profundidade e da latitude. Então, esses dois contextos aí são os principais. Então, quanto mais profundo, mais a água vai esfriando, porque a capacidade de entrada da luz solar vai diminuindo. E em relação à latitude, então, obviamente, próximo aos polos, a temperatura vai ser menor. Então, você tem aí essa perspectiva em relação à variação de temperatura. E o contexto que gera uma grande movimentação e troca de temperatura do oceano são as correntes marítimas. Então, as correntes marítimas são literalmente rios dentro do oceano que levam águas frias dos polos para as regiões tropicais e, ao contrário, né, águas quentes das regiões tropicais para os polos. Então, forma uma movimentação constante dos oceanos. Então, é importantíssimo aí também para a regulação climática do planeta. Mas essas três características aí vão definir essencialmente o contexto da temperatura no oceano. Mas a gente percebe aqui, ó, pelos mapas, né, essa perspectiva de concentração térmica maior justamente próximo ao Equador. Então, a linha equatoriana ali, a região equatorial, é a região que tem maior incidência de raios solares, consequentemente, a região que aquece tem as águas mais aquecidas, né? A salinidade está relacionada à quantidade de sais minerais em soluções existentes nos oceanos. Então você deve, alguma vez, deve ter se perguntado, né, por que a água dos oceanos é salgada? Então veja só, toda a água dos rios que escoam para o oceano, essa água dos rios elas estão passando pelas rochas, né, no leito dos rios. E quando a água passa pelas rochas do leito dos rios, do leito das margens, ocorre a dissolução dos sais minerais que se encontram nas rochas. E o sódio é um dos minerais, um dos compostos minerais muito comuns presentes nas rochas. Então ocorre o que? A dissolução desses sais minerais. Esses sais minerais são transportados pela corrente do rio. Esse rio entra no oceano. E aí, veja só, até que já caiu uma questão do Enem
que perguntava exatamente isso, né? Por que que o nível do oceano não sobe, sendo que ele recebe constantemente o volume de água dos rios que desaguam ali no oceano? Aí a gente sabe que existe o ciclo hidrológico. Então, todo o volume de água doce que entra nos oceanos é evaporado. Então, como esse processo de evaporação é constante, quando a água evapora, os sais, principalmente o sódio, fica concentrado ali no oceano. Isso vai, então, aumentando a salinidade do oceano. E por isso que a água dos rios, como a concentração de sais é menor, porque não vai ocorrer esse processo de concentração de sais, porque está dissolvendo e está sendo transportado, a água do rio é doce. Então você tem aí uma concentração de salinidade diferente em relação aos oceanos. Então o Oceano Atlântico, por exemplo, é o oceano que recebe o maior volume de água doce em comparação com os outros oceanos, porque as maiores bacias hidrográficas, né, como a do Amazonas, do Mississippi, Missouri, da Bacia Platina, a bacia do Rio Nilo, a bacia do Rio Congo. Então, essas grandes bacias, elas lançam suas águas exatamente no Oceano Atlântico. Então, isso modifica a salinidade dessas águas em relação aos outros oceanos. E falando em salinidade, né, o que torna a água do oceano salgada e imprópria para o consumo, a gente também pode destacar, por exemplo, a questão da dessalinização, que é o processo físico-químico de retirada do sal e outros minerais da água. É um processo caro e muitas vezes indispensável para algumas localidades do mundo, que tem uma escassez de água doce. Então, muitas vezes, né, dependendo ali do local, como por exemplo no Oriente Médio, na Austrália, em algumas áreas ali do Caribe, onde não existe a possibilidade de obtenção de água doce por outros meios, ou essa água doce não é suficiente para a demanda, aí ocorre o investimento no processo de dessalinização da água. Então, a água doce obtida é utilizada para o consumo humano ou irrigação. Algumas vezes o processo reduz o sal de cozinha como subproduto. Então, você faz a dessalinização e ainda consegue ali o sal de cozinha. Aí, veja só, a diferença entre os mares e oceanos. Então, existe aí a diferença específica. O mar está relacionado a um contexto de proximidade com os continentes. Então, ali próximo ao continente, né, até onde você visualiza o continente, você está dentro do mar. Então, o mar é a água salgada que banha os continentes. E aí você também não tem uma definição clara, né, um limite claro de onde termina o mar e começa o oceano. Porque o oceano é o que a gente chama de mar aberto. Então, a partir do momento que você distanciou do continente, não enxerga mais o continente, você já está em mar aberto, ou seja, você está no oceano. Então, são águas salgadas mais afastadas da costa, ou mais afastadas do continente. E aí você tem, então, essa perspectiva mais visual, né? E em relação aos mares, a gente pode diferenciá-los em três tipos, né? Os mares de interior, mares fechados e mares abertos. Então, veja só, aqui a gente tem um belo contexto aí para fazer essa representação. O mar fechado, ele é, na verdade, um lago de água salgada. Então, esse exemplo aqui que está sendo retratado nessa imagem, né, que pega aqui todo o continente europeu, parte do continente asiático, né, aqui ó, o Oriente Médio, aqui o norte da África, então a gente consegue fazer essa leitura. Veja só, esse mar aqui é o Mar Cáspio. Então, o Mar Cáspio, na verdade, é um lago de água salgada. Como ele não tem conexão nenhuma com o oceano, ele é chamado de mar fechado. Ele, então, na verdade, é um lago de água salgada. O mar de interior, ou mar Mediterrâneo, né, porque o mar Mediterrâneo aí é o principal exemplo em relação ao mar de interior, seria um mar que ele é todo rodeado pelo continente, só que ele tem uma ligação direta com o mar aberto. Então, no caso aqui, ó, o Estreito de Gibraltar, que fica ali entre a Europa e a África, forma ali um canal por onde a passagem de água do mar Mediterrâneo com o mar aberto ocorre. Então, você tem uma conexão, não é um mar fechado, é um mar de interior, quando você tem aí essa referência de uma conexão com o oceano, ou com o mar aberto, né? E aí o mar aberto, né, como a gente tem aqui, ó, já é o mar que está próximo à costa,
e literalmente você consegue fazer essa conexão direta com o oceano. Então você tem uma relação direta com o oceano. Aqui para ficar mais fácil, né? O mar fechado é aquela ideia lá, né? Um lago de água salgada. Então, literalmente, não tem nenhuma ligação com o oceano. Se ocorre uma pequena ligação, então essa ligação que a gente chama de estreito. Então, se ocorre uma ligação do mar com o oceano, então logo nós temos um mar de interior. E se esse mar tem uma conexão direta com o oceano, ou com ali o mar costeiro, então a gente chama de mar aberto. Então existem aí essas três diferenças em relação aos mares, né? Aqui os principais mares que nós temos no mundo, né? Então o mar Mediterrâneo, o mar Negro. Então veja só, o mar Negro, não sei se vocês conseguiram reparar aqui nessa imagem, ó. Então aqui, ó, o mar Cáspio, o mar Negro, o mar Mediterrâneo. O mar Negro ele também tem uma passagem aqui, né? O Estreito de Bósforo e Dardanelos, que fica ali na Turquia. Então, exatamente esse estreito de Bósforo e Dardanelos divide a Turquia asiática da Turquia europeia. Então, se existe uma conexão do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo, logicamente, então existe uma ligação do Mar Negro com o Oceano Atlântico, porque tem uma passagem via ali Estreito de Gibraltar do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico, né? Então, você tem ali, né, mar de interior. Aí o Mar Cáspio, como a gente falou ali de um mar fechado, o Mar Vermelho, que tem uma conexão por um estreito, né? Aí o Mar de Omã, que é o mar aberto. Então, se tem conexão com o estreito, só para a gente relembrar, né? É o mar de interior. Mar de Omã, que é um mar aberto, então você tem ali uma conexão direta com o oceano. Ó, aí, no caso aqui, Mar da China, Mar do Japão, Mar de Bering, são todos mares abertos. Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, mar de interior. E o Mar Cáspio seria um mar fechado. Os oceanos e os mares recebem muita influência dos movimentos do Sol e da Lua. Então, a gente tem ali uma ligação muito forte em relação às marés. E nós temos basicamente dois tipos de marés, né? As marés vivas e as marés mortas. Como o Sol e a Lua exercem uma influência muito grande gravitacional sobre a Terra, o Sol por causa do tamanho da massa, e a Lua por causa da proximidade com a Terra. Então, o aço mais próximo da Terra é a Lua. Então, quando eles estão em lados opostos, você tem a maré viva, que é ali a questão da lua cheia, né? Que ela reflete totalmente a luz do Sol sobre a parte escura da Terra. Ou quando a Lua e o Sol estão na mesma posição, que é a Lua nova. Então, nessa posição de lua cheia é quando você vê a lua maior no céu. Ela está em lado oposto ao Sol. A lua nova é quando ela está bem pequenininha no céu, que ela está no mesmo ponto, no mesmo lado que o Sol. Então as forças gravitacionais se combinam. E aí você tem as marés vivas, ou seja, é quando a maré sobe mais. As marés mortas está relacionada aqui ó, a uma falta de combinação de fatores gravitacionais, que é quando você tem a Lua disposta aí num ângulo de 90 graus em relação ao Sol. Então, tanto no quarto crescente, ou Lua crescente, ou quarto minguante, ou Lua minguante, que é quando ela está passando pela interseção das fases. Né? Então, você tem a Lua nova e a Lua cheia como principais fases da Lua, a Lua crescente e a Lua minguante são entradas das principais fases. Né? Então, a crescente é a entrada para a lua cheia e a minguante é a entrada para a lua nova. Então, quando você tem a maré viva, é quando existe aí essa maior influência da força gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra. E ocorre, então, essa movimentação das águas oceânicas em função da força gravitacional que o Sol e a Lua exercem sobre a Terra. Certo? Continua aí comigo. Os tipos de marés, né? Então tem ali maré semidiurna, tem duas marés altas e duas marés baixas a cada dia. Então o período é de 12 horas e 25 minutos. A maré diurna tem apenas uma maré alta e uma maré baixa a cada dia. Aí o período é de 24 horas e 50 minutos. E maré mista corresponde à situação como algumas características de mares semidiurnas e outras de marés diurnas. Como os litorais eles são muito diferentes, né?
você tem influências também diferentes da maré em relação a cada ponto do litoral. Porque se você está numa área de mar aberto e uma área de mar de interior, obviamente a ação da maré é diferente. Por isso que a gente tem aí essa diferenciação em relação a cada maré. Mas você já deve ter visto, por exemplo, em jornais ou até mesmo visitado alguns lugares ou na internet também que mostram áreas, por exemplo, que simplesmente quando está a maré baixa, a água some daquele ponto e na maré cheia a água toma conta daquela área, né? Então você tem aí essa variação do nível da água em função das marés. Aí entrando já aqui no contexto, né, do relevo submarino, né, eu tinha falado antes, né, da questão do Oceano Atlântico, né, e eu falei assim, o Oceano Atlântico tem duas coisas que eu destaquei, plataforma continental e as cadeias mesoceânicas. Então veja só, o que é uma plataforma continental? É uma extensão do continente dentro do oceano. É como se fosse uma base do continente ali, né, uma continuação, um prolongamento do oceano que está submerso. Então, essa seria a plataforma continental. Qual que é o detalhe? Que é interessante você lembrar que toda a plataforma continental ela se formou a partir de uma concentração de sedimentos. Então, são depósitos de sedimentos. E aí, a gente lembrando do Brasil, é interessante a gente ressaltar o quê? Que a plataforma do Brasil, por exemplo, a plataforma continental do Brasil, ela é muito rica em petróleo. E aí, a principal reserva de petróleo da plataforma continental e do Brasil é o pré-sal. Então, existe, geralmente nas plataformas continentais, essa possibilidade de ocorrência de combustível fóssil. Não é em todas as áreas de extensão de plataforma continental que você vai encontrar combustível fóssil, mas existe aí uma grande chance de encontrar combustível fóssil nas plataformas continentais. Então, ocorre aí nessas áreas. Se o litoral, por exemplo, o litoral do Chile, tiver uma área de subducção, o que é uma área de subducção? Uma área onde as placas tectônicas estão em movimento convergente. Então, lá no litoral do Chile, você tem a placa sul-americana e a placa de Nazca. A placa de Nazca está mergulhando no manto e empurrando a placa sul-americana a formar ali a Cordilheira dos Andes. Então, nesse processo, não ocorre o acúmulo de sedimentos, então não tem a formação de plataforma continental, certo? Tá ligado aí? Aí, veja só, o talude é esse degrau aqui, essa parede da borda da plataforma continental. A bacia oceânica já é entrando ali no assoalho submarino, né? Então você já está na parte mais baixa. E, por exemplo, no meio do Oceano Atlântico, existe ali um movimento divergente de placas, que a placa, no caso, o Atlântico Sul, placa sul-americana e placa africana, do Atlântico Norte, a placa norte-americana e a euroasiática. Elas estão em movimentos divergentes, né? As placas estão se afastando. Toda vez que a placa se afasta, se eleva material magmático até a superfície, ocorre uma erupção vulcânica e aquela lava ela resfria formando camadas, sobrepondo camadas. Esse processo ao longo de milhões de anos vai formar uma estruturação parecida com uma cadeia de montanhas. Então, algumas ilhas, inclusive, por exemplo, a Islândia, que é uma ilha vulcânica lá no Atlântico Norte, que pertence à Europa, ela é decorrente a esse processo. Então, algumas ilhas vulcânicas, elas se formam exatamente no contexto aí de sucessivas erupções vulcânicas que ocorrem ao longo aí de milhares de anos, como, por exemplo, o arquipélago do Havaí, a mesma situação, um contexto de erupções vulcânicas sucessivas até que ocorre ali a formação de uma ou várias ilhas. Aí as fossas abissais, né, são as fossas oceânicas, que estão em grandes profundezas. No caso, só para reforçar aqui, né, as dorsais oceânicas, né, as cadeias mesoceânicas, não necessariamente elas vão formar ilhas, né? Então nem todos os pontos mais altos das cadeias das dorsais ou cadeias mesoceânicas vão formar ilhas acima ali do nível da água. Então algumas formações, na verdade, elas estão submersas. Então nem todas as formações vão estar acima do nível do mar, certo? Então aqui, né, para a gente reforçar aí as formas de relevo, a plataforma continental ali é um prolongamento do continente, tem uma profundidade aí razoável e pode ter extensões até de 1 quilômetro além ali da linha da praia, né?
O talude é a borda, né, ou seja, ali o degrau saindo da plataforma continental e entrando na bacia oceânica. Aí as regiões abissais ou as fossas oceânicas são os pontos mais profundos, né? São áreas extensas com mais de 5.000 metros de profundidade. Aí as cordilheiras oceânicas, veja que tem vários nomes, né? Cordilheiras oceânicas, cadeias mesoceânicas, dorsais oceânicas. São elevações que ocorrem de forma regular ao largo dos oceanos, ao longo dos oceanos. Nessa área encontra-se intensa atividade sísmica e vulcânica, que é aquilo que eu falei, né? Sucessivas erupções vulcânicas. Aí as fossas oceânicas são os pontos de maior profundidade, né? Nos oceanos. Então, aqui para a gente fazer uma análise daquilo que eu falei, ó, a costa ali do Pacífico, na América do Sul, placa de Nazca, placa sul-americana. Como a placa de Nazca está empurrando tudo ali para o manto, não tem acúmulo de sedimentos, então não forma plataforma continental. Aqui no Oceano Atlântico, você tem ali ó, um processo de deposição de sedimento. Então, esse processo de deposição de sedimentos vai dar origem à plataforma continental. Porque essa plataforma, esse depósito de sedimentos, ele vem ocorrendo desde que o continente sul-americano e o continente africano começaram a se afastar, um movimento divergente. Então, os continentes começaram a se separar, se distanciar, começou a formar o Oceano Atlântico e sucessivamente começou a ter acúmulo de sedimentos aí nesses pontos. Então, espero que você tenha gostado. Deixa aí essa mensagem para vocês e até a próxima. Forte abraço para vocês e até mais.